programa Caminho de Sucesso recebe no dia de hoje o professor Paulo Roberto Pereira de Souza, advogado e ex-reitor da UEM. Professor, nós agradecemos a sua presença, muito obrigado por estar aqui para brilhantar aqui o nosso programa com a sua entrevista. Meu prazer, quero também agradecer a você e os telespectadores do Caminho do Sucesso, um grande prazer estar aqui hoje. Eu gostaria que o senhor então descrevesse a sua trajetória de vida até chegar a reitor da UEM. O senhor foi secretário de Estado e uma das maiores autoridades em direito ambiental. Eu sou filho e neto de pioneiros, e o pioneiro sempre traz no seu gene, sempre traz na sua corrente sanguínea o amor pelo desafio, o amor pela conquista, pela aventura. E assim eu, muito jovem, formei-me em Direito, fui presidente da OAB, em plena ditadura militar, o Brasil vivia grande efervescência dos anos 70, e em 1980 eu fui convidado a disputar a reitoria da UEM. E esse convite foi apenas para participar, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, participar do debate. E no debate a coisa cresceu, a movimentação foi muito grande e eu acabei nomeado reitor. Um advogado brilhante, Dr. Oscar de Novaes, um homem fantástico, incorruptível, assumiu o governo do Estado e recebeu uma manifestação do Conselho Estadual da OAB de apoio à minha candidatura. E ele disse que se eu fosse o mais votado, ele me nomearia. Então, o acordo que eu fiz na época não contemplava a hipótese de eu ser reitor. Eu apenas entrei para participar do debate. Eu era advogado e professor da universidade. Eu fui reitor aos 30 anos de idade. Isso é realmente uma loucura, fora de parâmetro. Fui o mais jovem do Brasil, recorde que até hoje não foi quebrado. Daí, fui convidado pelo meu amigo, o governador Álvaro Dias, um maringaense que sempre valorizou muito Maringá, para assumir a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, que cuidava do ensino superior, e acabei secretário de Estado em 4 secretarias: Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. E essa foi uma trajetória, a minha participação na vida pública, como integrante da minha geração. Eu entendi que deveria dar uma cota de cidadania, participei e voltei para o meu mundo, o mundo real, o mundo que eu amo, que é o mundo da pesquisa, da ciência, da academia, e o mundo da profissão que abracei, que é a advocacia. Professor, eu gostaria que então o senhor falasse da sua área de especialidade, que é o meio ambiente. Qual a importância dela para a humanidade? Qual é a perspectiva que o senhor enxerga? Qual o cenário, para o futuro? Nós somos hoje 6,2 bilhões de pessoas no planeta Terra. Nos próximos 25 anos deveremos crescer 3,7 bilhões de pessoas. E mais, o PIB mundial deverá multiplicar-se nos próximos 50 anos 3,5 vezes o atual. Então, se vamos chegar em 25 anos com quase 10 bilhões de pessoas no planeta, com um PIB multiplicado por 3,5 vezes, as consequências para a humanidade e para a qualidade de vida, se não fizermos alguma coisa, elas serão catastróficas. Então, o que acontece? Os profissionais das ciências sociais, o pedagogo, o sociólogo, o urbanista, o economista e o jurista, foram desafiados a integrarem, a somarem com os profissionais das ciências naturais para a construção do que nós chamamos de mundo sustentável. O que é um mundo sustentável? É um mundo onde todas as atividades continuam a ser desenvolvidas, mas de uma forma que atendam às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a vida das gerações futuras. Então, para tanto, a indústria pode continuar existindo, mas seus resíduos não podem ser lançados num rio. A agricultura pode continuar a ser desenvolvida, mas eu não preciso erodir o solo, comprometer o solo, contaminá-lo,
com uma quantidade absurda de venenos. Enfim, as cidades podem continuar existindo, mas elas devem existir com base num planejamento urbano, num fluxo de tráfego que possa fluir, com uso de recursos energéticos alternativos. Enfim, este é o mundo sustentável. E a política nacional do meio ambiente é um instrumento que o senhor entende que é adequado para, digamos, implementar as medidas propostas, tanto na Agenda 21, pelo IPCC, que cuida da questão do clima, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e demais outros fóruns mundiais que constantemente nós temos realizado em todo o mundo. O Brasil é um alvo mundial. O mundo todo olha o Brasil. E olha o Brasil porque aqui nós temos as terras mais férteis do planeta. Aqui nós temos grandes reservas de áreas de terras capazes de matar a fome mundial, capazes de atender a demanda mundial por alimentos. Aqui nós temos as maiores reservas de água doce do planeta. Daqui 25 anos, quando seremos 9,9 bilhões de pessoas, 2/3 dessa população mundial não terão água para beber nos lugares onde vivem. Vão ter que buscar água em algum lugar. Então eu estou me referindo a 6 bilhões de pessoas que não terão água para beber. E nós temos as maiores reservas de água do planeta. Só o aquífero Guarani é capaz de atender a população mundial por 3 séculos, por 300 anos. Então, há um foco muito grande de todo mundo no Brasil. Sem falar na Amazônia, que é o pulmão do planeta, que regula e equilibra o clima em todo o planeta. Então, por tudo isso, a política nacional do meio ambiente, ela é vista com muita preocupação, tanto por brasileiros quanto pela população mundial. Nós temos um dos maiores conjuntos de leis ambientais, um dos melhores do mundo. Nossa legislação é ótima. No entanto, essa questão ambiental, ela não pode ser tratada como uma questão que gera um antagonismo. Por exemplo, ruralistas, meio ambiente, indústria, meio ambiente, crescimento das cidades, meio ambiente, progresso versus meio ambiente. Não são coisas que se excluem, são coisas que devem ser administradas em conjunto. Por isso, uma política nacional do meio ambiente, ela tem que contemplar toda a questão ambiental, mas contemplá-la não como uma questão de militância ideológica, não como uma questão de terrorismo ambiental. Na verdade, ela tem que contemplar como uma questão que diz respeito a todos do planeta. Inclusive a nossa Constituição, ela traz a responsabilidade ambiental compartilhada. É a responsabilidade do governo e de toda a coletividade manter um meio ambiente equilibrado e sadio para as presentes e futuras gerações. Então, é possível conciliar meio ambiente e desenvolvimento, é possível conciliar um crescimento econômico com a preservação ambiental, mas para isso tem que haver uma responsabilidade clara de governantes e governados. Professor, eu gostaria agora que o senhor fizesse uma avaliação, uma análise, assim, claro, sucinta, sobre esse Código Florestal que está em discussão no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Os princípios que estão pregando, algumas mudanças, isto vem atender os princípios de sustentabilidade ambiental? Na verdade, o imóvel rural ele é vital para a preservação do meio ambiente. E nós temos um Código Florestal, cuja primeira versão foi de 1934, mudado em 65, 89 e 2000. E agora houve uma reforma profunda, anistiando todas as pequenas propriedades, aquela com até 2 módulos rurais, que da chamada reserva legal. O que é reserva legal? É um estoque de floresta existente em toda a propriedade rural que deveria manter o equilíbrio ecológico em uma bacia hidrográfica. A natureza não conhece comarca, a natureza não conhece município, nem estado, nem união. A natureza conhece uma bacia hidrográfica e é nessa bacia hidrográfica que os recursos naturais devem ser administrados. Então a ideia do Código Florestal é que tivéssemos 20% de floresta, de cobertura florestal em cada bacia hidrográfica. O Código Florestal, ao anistiar aqueles que desmataram, aqueles que não respeitaram a lei florestal, ele está, de certo modo, premiando
o que não cumpriu a lei. E, por outro lado, penalizando aquele que a respeitou e cumpriu. Vai ser extremamente desgastante alguém olhar todo dia a floresta que cuidou e deixou, vendo 20% da sua terra que ele protegeu para a humanidade e ver o seu vizinho usando 100% da terra. Então ele vai dizer, eu acreditei de novo, eu fui um otário de novo. Então essa anistia, ela é neste sentido negativa. Por outro lado, a chamada APP, Mata Ciliar, é uma área, é um escudo de floresta para a proteção de água, hoje de no mínimo 30% e que chega a 500 dependendo da largura do corpo d'água. Essa área, pela proposta do novo Código Florestal, é reduzida para 5 no mínimo e 10 metros no máximo, o que também é negativo. Então, essa revisão do Código Florestal, ela não pode passar pela visão imediatista daquele que apenas pensa exclusivamente em dinheiro. Eu estou apenas pensando em usufruir mais da minha propriedade rural. Nós temos que entender que a propriedade no Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente da maioria dos países do mundo, onde ela é absoluta, é um direito absoluto, ela tem no Brasil uma função social. O dono da terra, ele não é mais aquele senhor feudal que fazia o que bem entendesse com a terra, ou o que os pioneiros fizeram quando ocuparam essa região. O dono da terra tem apenas a sua detenção e deve usá-la dentro de parâmetros, técnicas e princípios capazes de assegurar a continuidade de uso pelas gerações futuras. Por isso, creio que é de fundamental importância uma revisão nesse enfoque do Código Florestal. Ele não pode ser visto apenas de uma questão, de um ponto de vista ideológico. E tem sido muito negativa a repercussão do Código Florestal, na medida em que ele está posicionando a proteção ambiental como algo que impede o desenvolvimento, como algo que restringe o desenvolvimento. Os industriais têm custos altíssimos, o comércio tem custo ambiental altíssimo, todos nós temos que internalizar esse custo ambiental, repartir esse custo ambiental, de maneira que nós possamos dar nossa contribuição para as gerações futuras. O mundo não vai acabar em nós. Eu poderia adotar uma postura egoística de pensar apenas, eu não vou viver nada disso, então não tenho que ter nenhuma preocupação. Essa catástrofe ambiental não vai me atingir. Mas nós temos que pensar que estamos vivendo num mundo que vai continuar e que seremos sucedidos por gerações vindouras que terão direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem final para toda a coletividade, no sentido de esta mensagem ser importante para o aspecto da sustentabilidade, para a criação de um mundo em que haja mais solidariedade, um aspecto de fraternidade, enfim, um mundo ideal que nós poderíamos ter. Que mensagem o senhor daria para a população que nos ouve nesse momento? Pensar que o mundo não vai acabar em nós, rever o modo de consumo, ter consciência no uso dos recursos naturais, a água, a energia, o solo, e buscar a sua cota de contribuição. Como eu disse, não há solução global sem ação local. Não há solução coletiva sem ação individual. Por isso é fundamental a participação de cada um. E eu espero que meio ambiente, dia do meio ambiente, seja todo dia, responsáveis pelo meio ambiente, sejamos todos nós, de maneira a construir um mundo mais fraterno, mais feliz, mais justo e, sobretudo, onde as pessoas possam ter qualidade de vida. O programa Caminho de Sucesso recebeu no dia de hoje o professor Paulo Roberto Pereira de Souza, um dos maiores especialistas, uma das maiores autoridades de direito ambiental hoje do país e podemos até dizer de todo o globo terrestre. Muito obrigado pela sua presença e compareça sempre aqui, já fica o convite, feito, para em outras oportunidades sempre se fazer presente e trazer para nós a sua contribuição cultural e seus conhecimentos científicos valiosos para toda a população. Muito obrigado, professor, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.